Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Vencemos, mulheres, vencemos, homens também. Mais uma semana de luta? Não, imagina, de vitória. Isso mesmo, vencemos uma semana de vitória que o Senhor nos concedeu. Por isso estamos aqui e graças a Deus. E que bom que você parou para estar vindo ver esse vídeo e ouvir a voz de Deus. Amém? Aleluia. Glória a Deus, louvado, engrandecido, exaltado e bendito seja o nome do Senhor para todos sempre. Vamos lá, dentro dessa consagração chamada intercessória, né? Essa é a obra no qual nós temos feito aqui, através desse vídeo, no qual ele está indo ali também para o YouTube, para edificação das vidas, nada mais do que isso, é para edificar as nossas vidas, e isso, né, vai ali no nosso espírito, corpo e alma, e pega aqueles que realmente querem, e o Senhor quer, deseja dar além daquilo que a gente precisa. Amém? E dentro dessa chamada, né, estamos aqui vendo mulheres sábias e mulheres tolas, quando iniciamos aqui o mês de março, né? Sábia versus tola, que tipo de mulher você é? E como eu falei para vocês que nós iríamos conhecer uma mulher que foi um pouco sábia, um pouco tola. E infelizmente, ou felizmente, né? Não sei realmente qual seria a palavra. Na maioria das vezes, somos praticamente parecidíssima com ela. Isso mesmo, um pouco sábia e um pouco tola. Mas dentro da caminhada de fé, o Senhor deseja derramar sabedoria em nós, mulheres. Justamente isso, essa responsabilidade de edificar, porque o Senhor nos chamou para gerar. Mas antes da gente conhecer essa mulher, biblicamente falando, vamos fazer a nossa oração inicial, preparar assim o nosso coraçãozinho, né, para que nós venhamos estar sensíveis para ouvir a voz do Espírito Santo de Deus. Senhor nosso Deus, Pai querido, Espírito Santo, graças te damos, Senhor, sobre todas as coisas. Perdoa os nossos erros, falhas, defeitos, pecados e iniquidades, Pai amado. Viemos, Senhor, até a Ti com humildade, meu Deus, no nosso coração, no nosso espírito, a Te pedir a Tua graça, Jesus Cristo, a Tua presença nas nossas vidas, pois assim confessamos, Senhor, os nossos erros, e um deles, muitas das vezes, é sermos tola na hora de agir, de decidir. Muitas vezes não sabemos nem o que fazer, mas o Senhor, meu Pai, está aqui para nos ensinar. Assim como ensinastes a Sara, o Senhor vai ensinar todas as mulheres nesta hora o caminho que se deve andar. E o caminho tortuoso, e aquele que estava embaraçado, o Senhor vai retirar e remover em nome de Jesus. Basta a gente crer. E eu sei, meu Deus, que veremos a sua glória em todas as áreas das nossas vidas. Amém. Glória a Deus. Basta você crer. O Senhor diz na palavra dele: creis e verás a glória de Deus. E teve essa mulher, biblicamente, né, falando, que ela viu a glória de Deus, mas ela não viu a glória de Deus assim, logo de forma imediata. Houve um tempo, foi passado por um processo, foi por isso que teve um período que ela usou de sabedoria, depois ela foi uma tola, né? Mas depois a sabedoria foi resgatada novamente e nós vamos conhecer esta mulher que muitas das vezes somos parecida com ela, que se chama Sara. Há muitos que só falam da sabedoria e o Senhor, como revelação, vai trazer aqui um pouquinho da tolice de Sara. Então nós vemos em uma única mulher, né, a sabedoria e a tolice. Mas Gleise, como assim? Sara
Sara, a mulher de Abraão, isso mesmo, ela, a matriarca da fé, né? Teve ali seus altos e baixos. E assim nós somos também, mulheres. Temos os nossos altos e baixos, né? Temos o momento que estamos bem, depois temos o momento que estamos mal. Mas o importante é que o nosso Deus não sai do controle e continua nos fortalecendo nas nossas fraquezas. E assim ele foi com Sara. Mas vamos lá para a palavra que está lá em Gênesis 12, que diz assim, Gênesis 12, 1. Ora, o Senhor disse a Abraão, sai da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. Mas, Gleise, você está falando aí de Abraão. Abraão, aquele já era casado com Sara, eles moravam, né, já tinham ali um convívio durante um período de muitos anos, quando Abraão recebeu essa chamada da parte de Deus. O significado do nome de Sara, né, para aqueles que não sabem, significa princesa, senhora. Pois é, esse é o significado do nome dela, e ela ali era a princesa de Deus, primeiramente, e era a princesa do seu esposo. Afinal de contas, uma das sabedorias de Sara foi justamente essa, de estar acompanhando o seu marido, de estar ao lado do seu esposo, como ali o Senhor fez, né, a mulher para estar ao lado do homem como uma ajudadora. E Sara fez jus a esse papel muito importante, porque venhamos e convenhamos, o que seria dos homens se não fosse as mulheres. É por isso que estamos aqui em consagração, orando por nós mesmos e aprendendo mais de Deus. Então, o primeiro ponto de sabedoria de Sara foi justamente isso, estar ao lado do seu marido, ser uma verdadeira companheira. Porque quando Abraão recebe essa chamada da parte de Deus, sai da tua terra, sai da tua parentela e vai para um local no qual ainda lhe mostrarei. Quando ele compartilhou isso para Sara, Sara abraçou. A Bíblia não deixa de forma clara, mas no decorrer do capítulo, quando nós vamos lendo, né, a gente tem a revelação que justamente houve uma aceitação. Não só uma questão de aceitação, mas de fé e confiança em Deus. Digamos, ela não questionou Abraão. É Deus mesmo, Abraão, que está falando com você? Não, Abraão, eu acho melhor a gente não ir, porque a gente não sabe nem para onde a gente vai. Porque se tem uma coisa que eu e você, mulher, gostamos de fazer, é perguntar. A gente gosta de fazer a pergunta mesmo já sabendo da resposta. Mas Sara, ela não questionou, ela não perguntou, ela não indagou, ela não duvidou. Ela simplesmente apoiou Abraão e foi com ele, sem saber, gente, para onde estava indo. Grande foi a fé de Abraão, verdadeiramente, mas essa auxiliadora estava ali apoiando a fé dele, tendo a sua própria fé, porque ela ali estava crendo nesse Deus que nunca tinha visto falar. Ali foi uma experiência não apenas para Abraão, mas principalmente para Sara. E ali dentro dela foi despertada uma sabedoria, porque eles estavam no meio da sua família, estava com a sua parentela, digamos que estavam no seu local de conforto, de comodismo, tinham que comer, tinham que beber, tinham um teto sobre a sua cabeça, nada lhe faltava porque eles tinham condições. E aí, de repente, é necessário sair daquele lugar sem ter nem para quê, só porque ouviu Deus falar que ele poderia duvidar, ela também poderia, mas nenhum dos dois fizeram isso. Eles largaram a família, largaram a parentela, largaram a região no qual moravam e foram viver o novo de Deus. Mulheres,
muitos homens, eles perdem o caminho. Muitos maridos, muitos esposos não sabem para onde vai. Aqui, o Senhor iria mostrar para Abraão, ele não sabia para onde ele iria. Mas eu acredito que justamente por Sara ser essa força, por Sara dar esse apoio, né? Ele teve mais coragem para obedecer a chamada de Deus, digamos assim. Os nossos maridos e esposos, namorados e noivos, muitas das vezes, né, precisa ver isso em nós. Mas isso não requer beneficiá-lo apenas. Porque muitas das vezes a gente vê ministrações, pregações, ensinamento que coloca como se fosse um sobrepeso na mulher. Não, Deus não coloca sobrepeso, nem a responsabilidade em si em relação da conduta do homem. Não. A palavra ela nos deixa clara que em termos de ser ajudadora, de ser auxiliar, é justamente a que vai encabeçar aquele que se encontra do lado a fazer aquilo que é certo. E isso requer uma sabedoria que muitas das vezes nós não conhecemos, mas a sabedoria está dentro de você. Às vezes você diz assim, como é que eu vou criar o meu filho? Como é que eu vou conduzir essa casa? Tem muitas mulheres que não têm marido, não têm esposo, não têm noivo, não têm namorado, né? Mas elas ali têm uma grande responsabilidade de fazer não só o seu papel como mulher, mas também diante da sociedade fazer o papel até como um pai. Mas o Senhor, Ele não nos deixa, Ele não nos desampara. E é por isso que é necessária a sabedoria em todas as áreas das nossas vidas. É por isso que estamos aqui consagrando as nossas vidas ao Senhor, para que Ele visite as áreas das nossas vidas. Porque Sara aqui, ela foi também visitada. Ela foi ali impactada e pôde utilizar da sabedoria para estar ao lado do seu esposo e sim ter a sua fé e confiar em Deus. Eita, Gleise, mas é coisa complicada, viu? É confiar no Senhor. Diante de situações, como confiar quando Deus disse assim, saia? Quando confiar quando Deus diz assim, vá? Como confiar? Eu vou lhe dizer. Ele está dizendo sim para você. Deus está dizendo sim para você. Deus está dizendo não para você. Deus está dizendo vá. Ou Deus está dizendo não vá. Mas como é que eu posso confiar nessa voz, nessa direção? Porque aquele que manda, meu querido e minha querida, garante todas as coisas. E não é qualquer pessoa que está mandando você ir ou vir, ou sair, ou entrar. Não é qualquer pessoa que está lhe dizendo sim, faça. Não, é melhor você não fazer. Quem está lhe dizendo é Deus. Abraão teve a convicção e Sara também, não é Deus. Então, se Deus está mandando a gente sair da nossa terra, da nossa parentela e ir para este lugar que a gente não faz a mínima ideia, é porque Ele garante e a sua palavra é suficiente para a gente ir se lançar. Então, mulheres, se lance diante daquele que está a mandar. Não vá por alguma intuição. Não faça porque você está sentindo. E nem vá porque alguém está mandando. Alguém, qualquer pessoa. Não. O seu espírito sabe quando é de Deus. E quando é de Deus, não há confusão. E aqui foi estabelecido uma paz para o casal, porque Deus que tinha dado a ordenança. E vamos lá. Bom, essa foi a sabedoria, né, de Sara, de estar ali sendo, né, ali ajudadora do seu esposo. Não, Abraão, vamos, quem sabe ela até motivou ele. Poxa, vamos viver algo novo da parte de Deus. Ah, eu queria logo ir embora daqui mesmo. Que maravilha, chegou na hora certa, né? Porque tem coisas que nós queremos tanto que aconteça que quando vem a gente fica até surpresa, mas a gente se alegra e motiva aquele que está ao nosso lado. Quem sabe ela não agiu assim? Nós não sabemos, só sabemos que ela acompanhou.
o seu marido. Então, acompanhe o seu marido, acompanhe o seu filho, acompanhe essa amiga, acompanhe essa pessoa que Deus colocou ao seu lado. Às vezes ela não sabe direito para onde ir, mas você vai ser o canal de bênção na vida dela. Seja essa mulher cheia de sabedoria para falar na hora certa. Em nome de Jesus, eu tenho certeza que Sara usou as palavras certas nessa hora. Mas vamos lá. Bom, Sara, ela seguiu seu esposo e aí, claro, dentro da sabedoria, né, teve fé, confiou em Deus. Mas Gleise, e aí? E aí? Sara, ela foi uma excelente esposa, né? Digamos que a mulher de Provérbios 31, né? A mulher virtuosa, quem achará? Mas e o lado da tolice de Sara? Qual foi? É esse lado que você quer saber, eu tenho certeza absoluta. Bom, o lado da tolice de Sara, que eu ainda não vi ninguém falar sobre isso, é revelação do Altíssimo mesmo. Bom, uma das tolices de Sara foi quando ela duvidou das promessas de Deus. Gleise, como ela duvidou das promessas de Deus? No decorrer dos capítulos, eu não vou ficar lendo aqui, gente, capítulo por versículo, porque senão vai ficar muito longo, né? Mas eu deixo aqui que vocês venham ler de Gênesis 12 até o 20, viu? 21, para estar vindo compreender essa história maravilhosa. Aqueles que conhecem já estão pegando aí. Mas vamos lá. A questão é saber o que Sara deixou como sabedoria e como tolice. E uma das tolices que Sara cometeu foi justamente duvidar das promessas de Deus. Porque quando Deus chama Abraão para estar vindo ali, sai da sua terra, da sua parentela e vai para um lugar que eu te mostrarei, Deus também gerou em Abraão a promessa de ter um filho. Só que Sara, ela era estéril. Sara, além de ser estéril, ela já estava com uma certa idade avançada, ela já não tinha o costume das mulheres, né? Então ali ela não tinha mais no natural como tá vindo ter filho algum, sendo também que Abraão era velho, né? Então no decorrer da história da vida deles, né? Sara, ela duvidou das promessas por causa do tempo, passaram-se muitos anos. Deus disse que ia dar um filho, mas não foi no tempo esperado por Sara. E aquilo ali, querendo ou não, gerou uma frustração, uma decepção, né? Quem sabe até Sara disse, cadê o Senhor, Deus? E nós vimos isso, né, na palavra, quando o anjo aparece para Abraão e diz, né, que daqui a um ano Sara vai estar gerando um filho. E ela lhe dá risada, ela zomba, né? Ela, que nada, como é que eu vou ter um filho na altura do campeonato, né? Então o Senhor, Ele é aquele que promete, Ele é aquele que cumpre. Então essa foi uma das tolices de Sara, de rir, de duvidar, de desacreditar das promessas de Deus na vida dela. E Deus falou que ia cumprir, e Deus cumpriu. Então, mulher, qual é o tipo de tolice? O que é que você tem duvidado? Tem duvidado das promessas de Deus? Ah, mas já se passou muito tempo. Não, eu não tenho condições para conseguir isso, para conquistar isso. Eu tenho sofrido tanto nessa área. Eu tenho passado por tanta situação, mas há uma promessa na sua vida. Há uma promessa guardada dentro de você, porque essa promessa nunca saiu de dentro de Sara. Ela achou, por causa do tempo e da esterilidade, que não iria gerar. Mas a promessa estava dentro dela. A promessa está dentro de você. Ninguém pode arrancar ela daí, nem você pode tirar. Nem que você queira, nem que você diga assim, eu não quero mais saber não. A promessa está aí, ela arde no seu interior. E isso só vai se acalmar quando a promessa se cumprir. E ali se cumpriu na vida de Sara, ela gerou Isaac. Só que antes dela gerar Isaac, ela cometeu a segunda tolice.
Eita, qual foi a segunda tolice que Sara cometeu, Gleise? Ela pegou e ofereceu a sua escrava, a sua serva, para o seu marido. Olha o que o desespero, olha o que a dúvida, diante de um peso de uma chamada, de uma palavra, de uma promessa, fez com que Sara viesse ser tola. Foi tola porque duvidou e foi tola porque entregou o seu marido para uma outra mulher. O que é que você está entregando de mão beijada? O que é que você está abrindo mão? Você quer dar o seu jeitinho, você quer fazer conforme a sua visão. A sua visão diz, não, eu vou fazer assim porque vai dar assim. Não, eu vou fazer assado porque vai dar assado. Você calcula tudo para poder dar o resultado que você espera que vai trazer um benefício para você. Mas no final de contas, vai trazer choro, vai trazer decepção, vai trazer tristeza. E ainda vai dizer por que é que eu fiz aquilo. Porque foi praticamente o que Sara fez dentro da história da sua vida. Quando ela disse, há uma promessa, Abraão. Eu acredito em Deus. Mas espera aí, eu tô velha e sou estéril, então daqui não sai mais nada. Eu vou lhe dar a minha serva, porque você se deitando com a minha serva, o filho que nascer dela vai ser meu, vai ser nosso. Então, vamos. Quer dizer, ela quis dar o jeito dela, da forma dela, no tempo dela, da maneira dela, para dar o resultado que ela queria. O resultado veio realmente. Ismael. Ele veio, Agar, o nome da sua serva, né, da sua escrava. Agar, ela gerou, ela concebeu verdadeiramente, enquanto Sara não gerava. E ali houve um maior conflito dentro de casa. Por quê? Porque tudo que Sara queria era ter um filho. Só que o filho que foi gerado foi o filho da serva, que ela pensou que seria dela, mas não foi. E aí foi o quê? Foi lágrima, foi tristeza, foi briga. E Deus, lembra? Deus não é Deus de confusão. Começou a haver confusão entre ela e Agar, no meio, Ismael e Isaque estava para chegar. Então, não se precipite diante das promessas do Senhor. Fiel é o que prometeu, também fiel para cumprir. Ele é Deus. Ele diz, eu não sou homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa naquilo que eu prometi. Então, Sara tentou dar o seu jeito e não teve jeito, porque foi gerado uma criança, veio ali ao mundo uma pessoa que formou uma nação, foi-se uma geração, mas a promessa ainda estava dentro dela. Então a tolice de Sara foi entregar o seu marido. Então não entregue aquilo que é seu. Não abra mão daquilo que Deus lhe deu. Não abra mão da sua casa. Não abra mão do seu casamento. Não abra mão dos seus filhos. Não abra mão do seu trabalho. Não abra mão dos seus sonhos. Não abra mão dos seus projetos. Não abra mão. Não entregue. Ah, é porque eu vou fazer assim, eu vou dar um jeito. Não tente dar o seu jeito. Se Deus prometeu, Ele vai cumprir. Porque todo jeito que a gente tenta dar, a gente começa a fazer um monte de bobagem. E depois coloca a mão na cabeça e diz, Senhor, agora como é que eu vou resolver? Porque foi falta de sabedoria. A mulher sábia edifica a casa, mas a tola derruba com as suas mãos. Provérbios 14:1. É em cima dessa palavra que nós estamos a ministrar esse mês inteiro de março, porque nós mulheres precisamos de sabedoria e nesses tempos oportunos mais do que tudo. Então podemos dizer que Sara
ela foi uma boa esposa, né? Foi sábia ao estar ao lado do seu esposo, a estar a caminhar com ele dentro da chamada que Deus fez. Sara, ela teve esse momento de tolice, de duvidar da promessa do Senhor, e teve esse momento de tolice no qual ela entregou o seu marido para estar vindo, né, se deitar ali com a sua serva. Então, Sara teve esses dois perfis, né, sábia e tola. E muitas das vezes nós agimos com sabedoria, mas em outros momentos nós deixamos a desejar e passamos a ser tola. Mas que bom que temos o Senhor, um Deus de misericórdia nas nossas vidas. Então, pega aí, não entrega o que é teu. Não duvide da promessa de Deus e fique ao lado das pessoas que precisam estar ao lado delas e confie em Deus. Amém? Aleluia. Vamos lá. Sara, ela foi uma boa esposa, mas ela foi uma má gestora do seu lar. Porque quando ela trouxe essa proposta para o seu marido, ela estava incluindo terceira pessoa. E ali teve a maior confusão dentro de casa. Cuidado com quem você coloca na sua casa. Cuidado com quem você traz para perto. Cuidado com aquelas pessoas que você acha que são bênção e no final das contas acaba sendo maldição. Entra uma confusão que você não sabe nem de onde veio e para se livrar muitas das vezes é muito difícil. Então, fica sempre sensível na direção de Deus, pedindo sabedoria. Senhor, quem entra na minha casa, quem entra na minha vida, com quem é que eu vou me relacionar? As pessoas que eu convivo no meu trabalho, que tipo de pessoas são? Me dê sabedoria. Deus diz, se é falta de sabedoria, peça que eu lhe dou. Então receba aí, em nome do Senhor Jesus. Amém? Então, sabemos um pouquinho aqui, né? Aprendemos um pouquinho aqui da sabedoria e também da tolice de Sara. Que tipo de mulher você é? E isso aí, né, se estende para os homens também, porque os homens convivem com esposas, com irmãs, com filhas, com sobrinhas, com avós. Sempre tem uma mulher ao lado, né? E que pode dar esse toque em nome de Jesus para despertá-la a serem cada vez mais sábias. Então não importa se você está com alguma esterilidade na sua vida, ou você diz assim, eu já sou velha demais para isso. Ah, não, eu não vou casar mais não, porque eu já estou muito velha. Já passei dos 40, eu nem pro lado mais eu olho. Tem pessoas que dizem, já faço até reposição hormonal. Não. Mas dentro de você tem uma promessa de se casar. Dentro de você ainda tem uma promessa de ter um filho. Dentro de você tem uma promessa de você ter a sua casa própria. Dentro de você tem a promessa de ver a sua família salva. Dentro de você há uma promessa do seu marido ou sua esposa se converter. Dentro de você é uma promessa de uma cura que desde a infância que carrega essa enfermidade. Dentro de você é uma promessa dessa violência na sua vida acabar, desse trauma psicológico. Dentro de você é uma promessa de portas abertas. Dentro de você é uma promessa de salvação. E o Senhor diz, eu vou cumprir todas elas, basta você confiar, caminhar ao meu lado. Basta você crer e ficar firme e não procurar nenhum atalho, porque eu sou Deus, que endireita os caminhos tortuosos e faço com que todas as coisas se tornem novas diante daquilo que você acha que é velho. Eu faço com que coisas venham acontecer, surgir, renascer em meio à esterilidade que você está vivendo. Então, pega aí, mulher, em nome de Jesus. Amém. Oh, glória a Deus, é o Deus do impossível, não esquece de você, mesmo que você esqueça dele, das suas promessas, mas depois dessa palavra,
Você não vai esquecer, muito pelo contrário, você agora lembrou da promessa que Deus tem na sua vida. E você está dizendo, não vou fazer a tolice que será vez, eu não vou abrir mão do que é meu. Não abro mão. Às vezes você conviveu durante anos e mais anos chorando, lutando, pelejando, para depois você entregar assim de mão bandeja e a outra pessoa viver a bênção. Aí eu já vi um testemunho de uma pessoa, vou compartilhar aqui rapidinho, que nós já vamos orar e encerrar a nossa live, né? Era uma mulher, ela proferia fé no nosso Senhor Jesus Cristo e ela queria muito, muito mesmo, era uma promessa que ela carregava dentro dela, do seu marido ser convertido. Ela imaginava o seu marido fazendo a obra com ela, caminhando com ela, né? Estando ali o tempo todo. E se passou muitos e muitos e muitos anos, e ela desde, né, ali da juventude, porque casou jovem, e nada dele se converter, nada dele mudar, só ela crente, só ela ia para a igreja, só ela que pagava o preço, só ela que jejuava, e ele na rua, ele no bar, ele muitas das vezes até traía ela, fazia, sabe, tudo aquilo que vinha magoá-la, né, afligir ela, mas ela firme nas promessas, orando e jejuando e propósito, campanha por esta pessoa, né, pelo seu companheiro, até que um dia ela cansou. Ela cansou, ela desistiu, ela disse, não, ele não vai mudar, ele não quer mudar, eu vou entregar essa promessa e nada vai acontecer. Minha amada, meu amado, passou-se algum tempo que ela entregou e ela se separou. Pediu divórcio, não queria mais, não aguentava mais, né? Chorava, enfim, sofreu por muitos anos, né? Ali, e a promessa dentro dela, porque era isso que movia ela a buscar a Deus pela vida do seu esposo. Só que ela se separou, abriu mão, entregou. Esse homem não demorou muito tempo. Quando ele viu realmente que tinha perdido a sua esposa, ele correu atrás, tentou reconquistá-la, fez de um tudo possível. Mas ela disse, ou você muda ou nada feito. Ele não mudou, ela não aceitou, ele também não voltou. Até que se passou um pouquinho de tempo, esse homem se converteu. Esse homem se converteu, mudou de vida, foi transformado. E o que foi que aconteceu? Ele voltou para ela? Negativo. Ele não voltou para ela não voltou para ele. Mas tinha uma pessoa que estava há muitos anos orando ao Senhor, pedindo um varão. E queria o varão assim, 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 assim. E essa pessoa conheceu ele e eles se casaram, se envolveram. E essa pessoa desfrutou do fruto que a mulher pagou lá atrás, de jejum, de oração, de vida com Deus. Ela colheu, a outra colheu o que a de cá acabou pagando o preço. Gleise, por que você está falando isso? Gente, o que eu estou falando é só um exemplo de tantos outros exemplos. Que você pense, repense se realmente é Deus que quer que você abra a mão, porque aqui estava tudo, dizendo, Sara, você não vai gerar. O anjo veio, Sara deu risada. Muitas das vezes Deus está falando há muito tempo e você continua rindo e desacreditando por causa de tudo. Diante dos seus olhos, nada está acontecendo. Mas se você começar a viver por fé e não por vista, você vai ver a glória de Deus na sua vida, a glória de Deus na sua casa, a glória de Deus na sua família e na área que você precisa. Amém? Aleluia, glória a Deus, louvado, engrandecido, exaltado, bendito seja o nome do Eterno. Vamos orar para que o Senhor derrame sabedoria, mais sabedoria, de dizer, Senhor,
Não deixe eu abrir mão daquilo que não é para eu abrir mão. Senhor, me ajuda. Sara precisou de ajuda. Nós precisamos de ajuda para não ficarmos agindo como tolas, mas sim agir como mulheres sábias e assim permanecer. Amém? Ore comigo assim. Ore. Ore, ore, ore. Ore. Ore porque o Senhor hoje renova as promessas dele na sua vida. Ore, ore. Ore porque o Senhor está dizendo: eu cumpro o que eu digo. Não pergunta, não questiona, não murmura. Aleluia. Oh Senhor, Deus Pai querido, queremos primeiro lhe pedir perdão por muitas das vezes que duvidamos, questionamos, reclamamos, Senhor, pelas suas promessas, meu Pai, que ainda não chegou, a tua palavra que ainda não se cumpriu. Como somos descrentes diante da esterilidade, diante do tempo. Ah, Senhor, vem tomando as nossas vidas nas suas mãos, a vida de cada mulher nesta hora. Mulheres que estão magoadas, entristecidas, decepcionadas, abatidas. Mulheres, meu Deus, com complexo de inferioridade, mulheres que estão sofrendo violência. Vai nesta hora, meu Deus, tocando nessas mulheres, tirando ela, meu Senhor, da escuridão, abrindo o seu entendimento para o Evangelho. Vai, Senhor, com a tua resplandecente luz, trazendo, meu Deus, clareza na mente destas mulheres, trazendo clareza no interior de cada uma delas. Remova o orgulho, a soberba, a vaidade. Remova a prepotência, Senhor, de cada uma de nós. Meu Deus, muitas das vezes só temos vaidade, capa, mas só o Senhor sabe como verdadeiramente a gente se encontra por dentro. Então vai, Senhor, nos reconstruindo neste momento. Sara, meu Deus, era uma mulher sofrida, porque tinha uma promessa no seu interior, mas não era cumprida. E por causa disso, meu Deus, agiu da forma como não era para agir, fez o que não era para fazer. Quantas de nós fizemos a mesma coisa? Quantas de nós falamos algo e nos arrependemos? Quantas de nós, Senhor, agimos, meu Pai, depois dizemos: o que vou fazer agora porque eu fiz essa bobagem? Ah, Senhor, vai agora removendo as tolices das nossas vidas e vai nos dando sabedoria, porque o Senhor diz que aquele que pede recebe, o que busca encontra e o que bate a porta se abre. Derrama sabedoria, Senhor, na vida desta mulher para criar os seus filhos. Derrama sabedoria na vida desta mulher para lidar com o marido. Derrama sabedoria na vida desta mulher, Senhor, que se encontra solteira. Muitas das vezes, Senhor, é julgada e criticada porque resolveu e escolheu ser separada. Ah, Senhor, dá sabedoria a esta mulher, meu Pai, no seu trabalho. Muitas das vezes é afronta, perseguições, levantes. Dê sabedoria, Senhor, a essas mulheres. Ah, Senhor, diante das dificuldades financeiras. Mulheres, meu Deus, que é mãe, que é pai sozinhas. Mulheres que acordam cedo para ir trabalhar, meu Deus, que arruma a casa. Mulheres que estão desempregadas. Abre portas, Senhor, onde não tem parede. Visita essas mulheres, Senhor, e derrama, meu Pai, da tua unção, da força, da vigor, da alegria da salvação, meu Senhor. Vem com a tua visitação, faz morada na vida dessas mulheres. Quantas se entregam às drogas, meu Deus, à bebedice. Quantas, meu Deus, se prostituem, se deitam com vários homens, muitas das vezes, Senhor, sem preço, sem valor, mas Tu és, ó Pai querido, Deus de amor que está tocando nesta mulher, neste momento, removendo o próprio, removendo o julgamento e fazendo com que esta mulher tenha sabedoria para mudar de vida, sabedoria para mudar de história. Ah, Senhor, dê sabedoria a esta mulher que é empresária,
empresária, meu Deus, que tenta colocar um negócio e não consegue. Dê sabedoria para essa que já tem um grande negócio e não está conseguindo administrar. Dê sabedoria, ó Yeshua Hamagia, a nós mulheres, aquelas que ministram no altar, que são pastoras, levitas, diaconisas, evangelistas, servas, cooperadora do teu reino. Livra da tentação, Senhor Jesus Cristo. Protege, Senhor, as mulheres de todas as nações. Protege todas as mulheres do nosso Brasil. Protege todas as mulheres, Senhor, de todo o mundo, de Israel. Protege todas as mulheres da minha Bahia. Oh, Senhor de Salvador, eu oro pelas mulheres soteropolitanas, meu Senhor. Venha com a tua virtude, dê sabedoria para que elas venham viver a sua vida, principalmente na sua presença, em nome de Jesus. Pois nós mulheres fomos feitas, formadas e criadas para sermos adoradoras, para sermos salvas, para gerar. Sara gerou, a promessa se cumpriu, glória a Deus, aleluia. É bem verdade que a tolice dela tem consequência até o dia de hoje, mas o Senhor cumpre e o Senhor interviu. E assim Ele quer fazer na sua vida. Ele quer entrar com a intervenção divina. E isso só Ele pode fazer. Você crê? Amém. Então continue crendo. Em nome de Jesus, você vai ver a glória de Deus. E assim nós encerramos a nossa live, né? Terça-feira foi uma palavra assim tremenda também, do altos céus do Senhor. Falamos sobre Isabel, que é uma história parecida também com Sara. Na verdade, só que Isabel não houve nenhum tipo de tolice. Isabel foi uma mulher sábia. Era uma estéril também, já tinha uma certa idade, casada com Zacarias, lembra, um sacerdote, um servo do Deus Altíssimo. E ali o Senhor falou conosco tremendamente. E aí nós trazemos Sara, né? Na verdade o Senhor trouxe Sara para estar vindo dizer assim, olha mulher, não é só você que é meia sábia, meia tola não, viu? Já houve mulheres na Bíblia assim. Amém? Então, vamos buscar cada vez mais sermos sábios. E na próxima semana, Deus querendo e permitindo, Ele vai trazer uma outra mulher. E assim vai continuar nos ensinando. E já agradeço ao Senhor, Rei da Glória, por todas as coisas. A você que entrou, que participou, que assinou. Que Deus em Cristo Jesus continue abençoando com muitas e muita sabedoria. Em nome de Jesus, portas abertas, aquilo que o seu coração deseja, que o Pai venha contemplar, e conforme a boa vontade dele, que assim aconteça. Você também, do Kawai, todos aqueles que vão me ver ali através do YouTube, que vocês recebam a bênção da palavra de Deus também. E um excelente final de semana, em nome de Jesus. Graças a Deus.